Então recebam com carinho o pastor Gustavo, que já trouxe uma palavra abençoada e agora vai trazer mais uma vez essa palavra para as nossas vidas. Quantos estão felizes essa noite? Quantos estão felizes essa noite? Olha para o seu irmão do lado. Fale assim, é hoje. Quando olhamos para o nosso calendário, nós olhamos e já percebemos que por mais que pareça que o ano apenas começou, a gente já consegue enxergar quantas guerras a gente já tem passado, né, irmão? Eu preciso dizer para vocês, tem guerra, irmão. Mas quanto isso é importante, eu venho numa unção de manhã cedo, eu vim sobre uma mensagem que eu queria continuar a partir dela, para que a gente possa entender um pouco mais o que Deus quer falar conosco. Mas eu preciso te dizer que tudo vai fazer realmente, vai valer a pena, ou vai fazer sentido, quando a gente entende quem a gente é. Entender quem a gente é vai fazer toda a diferença. Então fale para o seu irmão do lado assim, diga para o seu irmão, eu sei quem eu sou. Aí você fala assim, aponta para ele agora, usa o seu lado profético e fala assim, sabe quem eu sou? Aí dá aquele sorrisinho assim, ó. Isso, aponte para ele e fala assim, sabe quem eu sou? Sabe do lado de quem tu está sentado? Essa pergunta que ela precisa ser feita primeiro para a gente mesmo. Porque eu preciso te dizer que o inimigo conhece mais de você do que você mesmo. Tem hora que você se levanta e agradece a Deus, fala, Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse dia maravilhoso que aconteceu. E aí você agradece a Deus, só que você ainda não entendeu quem você é. Eu preciso dizer que você não é um estrangeiro. Eu preciso te dizer que você não é um órfão. Eu preciso dizer que você tem alguém por você. Porque ainda que o cenário prove ou transpareça que você está sozinho, você não está. Eu preciso te dizer, Deus já encaminhou pessoas e situações para te ajudar. Você pode aplaudir a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, porque mesmo que você ainda não tenha visto, Ele já encaminhou pessoas para te ajudar. Mas é necessário você entender. Eu coloquei um tema deste domingo. Põe para mim aqui o tema, por favor. E esse tema tem a ver primeiramente com quem a gente é. Porque se você não entender quem você é, corre um risco de você não entender o seu propósito. E não entendendo o propósito, talvez você não chegue aonde Deus quer que você chegue. E o tema é escolhendo suas armas. Diz, escolhendo suas armas. Mas a pergunta é, que tipo de soldado você é? De manhã eu não falei sobre isso, então eu guardo algumas coisinhas para falar de manhã e guardo outras para falar à noite, para a mensagem não ficar muito repetitiva. Mas quando alguém que já passou pelo quartel, quem já passou pelo quartel? Quem nunca passou? Jesus. O fato de você não ter passado pelo quartel não é porque você não foi alistado, tá? Porque mesmo que você não passe pelo quartel da terra, o quartel do céu te chama. Amém? Então, eu vou explicar mais ou menos aqui, de uma forma bem leve. Quando você se alista ao quartel, você faz toda a parte preparatória. Por exemplo, eu fui soldado especialista da aeronáutica. Então, eu tinha 6 anos para fazer, na minha época, para fazer todas as coisas. Então, eu passei, me tornei soldado especialista. Então, eu era especializado em uma área. Por exemplo, tem infantaria, tem a parte logística. Então, não é só saber aonde você já foi aprovado, mas é você saber também que ferramentas você tem. Então, o quartel ele é dividido por setores. Então, você pode ser do departamento pessoal, da parte interna, que é documental do quartel.
você pode ser do material bélico, da infantaria, da parte da medicina. Então tem muitas classes dentro do quartel. E aí, dependendo de qual classe você está dentro do quartel, isso vai determinar aonde você vai na guerra. Porque, por exemplo, um médico na guerra, ele não vai na frente. Quem vai na frente é o quê? É um infante, é a infantaria, é ele quem abre o caminho. Por exemplo, nós temos hoje os fuzileiros navais, eles vão pela mata, pelo mar. Nós temos o infante que também vai pela terra. Nós temos o paraquedista que vem pelo ar, salta com saltos estratégicos dentro do terreno do inimigo. Então a gente precisa saber nesse quartel quem a gente é, porque a gente entendendo quem a gente é dentro desse quartel, a gente sabe a hora certa de partir. Então diga ao seu irmão, é preciso saber a hora certa de atacar. Olha o que o texto vai dizer. Como, pois, alguém sai para a guerra sem primeiro calcular quanto se tem antes de partir? Então a guerra, ela é estratégica. A guerra, ela é uma estratégia, e quem tem a melhor estratégia consegue vencer. Porque não é pelo número, é pela estratégia. É como Deus te move na estratégia. Eu já preguei isso em algumas semanas atrás. Deus manda o povo ir pelo um desfiladeiro, pelo um vale. E aí a estratégia era: primeiro você vai pegar o inimigo pela frente. Você lembra? Que eu fiz você fazer assim, ó. O inimigo pela frente. Depois a outra estratégia é: você vai rodar e pegar ele por trás. Por quê? Porque ele está esperando você ir pela frente, mas você pega ele pela retaguarda. Então a guerra é estratégia. Mas para você também saber a estratégia, você precisa saber quem você é. E sabendo quem você é, fica mais fácil de você saber. Por exemplo, um médico ou alguém que não é, que trabalha direto na área, por exemplo, da parte administrativa, ele não vai mexer com fuzil, apesar de ser habilitado para mexer com fuzil, com uma arma. Porque nessa guerra ele vai ser alguém que vai calcular, que vai ajudar nos planos. Então, dificilmente alguém que é da parte, só quando é um grande chamamento, uma grande convocação, dificilmente quem é do administrativo vai para a rua. Porque se ele for para a rua, ele vai ter que manusear os papéis. E na rua não tem como manusear papel, ele vai ter que usar o fuzil. Então imagine alguém que é da infantaria não, vou botar aqui, da medicina, socorrista do quartel. Imagina ele no meio da guerra com bisturi. Você acha que ele vai ganhar? Porque aquela arma não é adequada para a morte, mas sim para a salvação. Você entende? Então tem armas que são para a salvação, mas tem armas que são para a morte. Pegou? Então saber quem você é e qual local você está vai determinar até onde você vai chegar. Amém? E o texto que eu quero dividir com vocês é acerca de um homem que eu já li isso cedo. E eu quero continuar dentro dessa unção, porque eu acho que Deus tem mais algum negócio para falar com a gente essa noite. Amém? Abra por favor a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 32. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 32. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu sinto uma unção diferente nesse local. Eu sinto que o Senhor quer falar conosco de uma maneira extraordinária. Pai, o meu pedido, como eu sempre faço a Ti, é que hoje não seja somente uma leitura de livro, porque isso nós poderíamos fazer em casa. Mas o pedido dessa noite é que as letras da Tua palavra salte aos nossos olhos. Que quando abrirmos ou folhearmos a Tua palavra, mesmo que digitalmente, Pai, solte a revelação da Tua palavra sobre a nossa vida. E que nós possamos entrar num nível diferente essa noite. Que nós possamos alcançar um novo nível de capacitação para aquilo que o Senhor tem chamado para a gente a fazer. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Se você pode, aplauda o Senhor.
Cadê o baterista? Cadê o baterista? Chama o baterista. Em nome de Jesus, está fugindo. Minha banda hoje está difícil. Chame ele, preciso dele. O texto que nós vamos ler vai dizer assim: disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha. Quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando se levantava contra mim, lançava-lhe mão da sua barba, e feria e o matava. Assim, feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o Deus dos exércitos. Davi disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor será contigo. E Saul vestiu Davi de suas vestes, e lhe pôs sobre sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Então Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, que lhe levava um escudo diante dele. Amém? Esse contexto é muito interessante, porque fala acerca de Davi. Todos nós conhecemos Davi, sim ou não? Está contigo, hein? Ô família, amém? Todos nós conhecemos Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Diga, segundo o coração de Deus. Mas Davi tomou essa nomenclatura de ser um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não tinha falha, não é porque ele não pecava, não é porque ele errava, mas ele toma essa nomenclatura de ser um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha a facilidade de se arrepender e não voltar para o pecado, de se arrepender e não voltar a se misturar com a lama. O problema é que na maioria das vezes, posso falar, irmão? É que às vezes a gente não está no coração de Deus como deveria estar, porque a gente não está na nossa posição como deveria estar. E aí eu costumo dizer que Deus, ele não levanta uma bandeira de alguém que não tem coragem nem força para sustentar. Então Deus agora levanta essa bandeira de segundo o meu coração, um homem segundo o meu coração, o coração de Deus, porque ele sabia quem Davi era. E para a gente entender um pouco de como Davi era, a gente precisa entender a história de Davi. Há cerca de uns anos atrás, quando eu estudei sobre esse tema, sobre quem Davi era, sobre a história de Davi, eu pude me aprofundar e entender um pouco sobre Davi. A primeira coisa é que Davi não era um fruto do casamento. Davi era um homem feito fora do casamento. E segundo a cultura, quando eu viajei em Israel no ano de 2006 ou 2009, eu fui 2 vezes, então eu não lembro. Mas quando eu fui a Israel, eu conversei com um judeu que falava português e um pouco do inglês,
E ele começou a me falar um pouco mais, porque era algo que eu já tinha uma dúvida, porque eles falam um pouco sobre Davi, o criador de ovelhas, mas falam muito sobre Davi, o rei. Então, quando eu perguntei, mas por que ele fala no Salmo, em pecado gerou-me minha mãe? Eu falei, eu tenho uma tese que Davi, ele era um filho, vem comigo, banda, vem comigo, que Davi era um homem fora do casamento, e por isso que ele falava, em pecado gerou-me minha mãe. Então ele já começa a sua história no erro. Parece com a mim que a sua vida, amém, irmão? A gente começou no erro, mas levanta a tua mão que eu já quero profetizar. Aquilo que começou errado não tem que terminar errado. Deus tem uma palavra para a tua vida. Não é porque começou fora que vai continuar fora. Deus vai transformar a sua vida. E Deus, por ser especialista em transformar a vida, a palavra vai dizer que Davi, entendendo isso, entendendo como ele era e quem ele era, ele começa agora a fazer uma rota de crescimento. Mas olha como é interessante, a gente tende a replicar as atitudes do nosso pai. Por exemplo, no outro dia eu olhei lá para casa, o Natan estava assim, ó, todo mole, igual a cobrinha. Eu falei, meu filho, vigia. Ele, pai, você foi dançarino, puxei isso de você. Eu falei, está repreendido. Por quê? Porque os nossos filhos espelham a nossa imagem. E aí ele ficou brincando lá, e aí foi fazendo para a mãe assim. Eu falei, Natan, não mexe com isso, querido, depois para sair isso vai ser difícil. Então eu vi que Natan fazia e faz muita coisa que eu fazia quando mais novo, porque ele tende a replicar aquilo que eu fiz. Então, quando eu vejo a história de Davi com Betseba, eu vejo que ele também replica a coisa que o pai fez, porque ele também se envolve com Betseba, um casamento fora da autorização de Deus, que gera uma criança. Mas Deus é tão misericordioso que ele recolhe essa criança. Deus recolheu. Aí você me pergunta, por quê, pastor? Porque Deus não quer, vou falar, porque Deus não quer que alguém pague uma fatura que não é dele. Hoje a gente estaria contando a história do filho fora do casamento. Hoje a gente ia estar falando, e esse é o filho do pecado, e esse é o filho que estava fora da história. Então Deus, para poupar o filho de sofrer a mesma coisa que o pai sofreu, Deus falou, não, esse eu quero para mim, esse eu vou recorrer, esse eu recolho. Então Deus recolheu o filho de Davi e falou, não, ele não precisa passar por o que você passou. Deixa ele comigo que eu vou cuidar dele melhor que você. E aí Davi replicou o que o pai replicou. Porque quando ele olhou para a história do pai, é fácil tomar de fora e trazer. Então, quando ele começa a falar nesse salmo que pecado gerou-me minha mãe, ele está dizendo, eu fui feito fora do propósito. Mas não vai definir que eu tenho que morrer fora do propósito. Você entende? Muitos de nós aqui nascemos fora do propósito. Você não veio do berço evangélico também, porque não tem berço evangélico. Mas se você veio de lá, ou se você não veio, eu preciso te dizer, não é porque você não veio que você não vai. Quem vai definir quem você vai. Eu não sei se você é salvo, mas você pode fazer de tudo para ser salvo. Eu quero passar. Beleza, estuda porque você vai passar pela prova. Eu preciso te dizer isso. Nós não temos garantia nenhuma, a não ser Jesus, que nós vamos alcançar a salvação. Mas durante alguns anos eu falei isso aqui, na maioria das vezes é 50-50, 50-50, lembra? 50% seu, 50% de Deus. Você faz a tua parte e Deus faz a dele, amém? Só que a maturidade vai nos dando uns cálculos diferentes, e eu entendi que não é 50-50, eu acho que é 100, né? É 100, como é que é? É um negócio isso. Janaína depois me ajuda. 100, é isso. 100. Por quê, irmão?
Porque por mais que você não consiga, você não vai conseguir dar 100% de você. Mas quando sua meta, sua régua aumenta, fica mais fácil de bater os 50, sim ou não? Então quando você está limitado no 50, você dá 30, mas quando você está limitado no 100, você consegue dar 50. Então, quanto maior a sua régua para você aumentar, mais fácil fica você entrar no alvo, amém? E a sua régua para você. E quando nós olhamos nesse contexto que fala sobre a história de Davi, um homem fora do casamento, um homem que foi feito uma criança que nasceu fora do casamento, nós encontramos um homem que era diferente dos seus irmãos. O contexto vai dizer que ele tinha o cabelo diferente, ele tinha a estatura diferente, só que ele não tinha um Deus diferente. Vou falar, ele era careca, ele era cabeludo, ele era gordinho, ele era estranho, ele era diferente, mas o Deus dele não era diferente. Uau! Ele era diferente, mas quem ele servia não era diferente. Uau! E aí diz o contexto que ele estava lá, fazendo o que Deus mandou fazer. Porque eu preciso te dizer que Deus chega quando a gente está trabalhando. E aí o contexto era, Davi acordava todo dia. Vou entrar na mensagem, amém? Deixa eu fazer essa introdução que fica legal. Sou um pregador novo, me ajude. E aí, ele acordava cedo, botava sua roupinha de pastor, estou conjecturando, botava sua bolsinha, um alforje, pegava fundo, o cajado e saía. Acordava toda manhãzinha e falava assim: é hora de cuidar das coisas do Pai. Ia para lá cuidar das ovelhas, chegava de noite com o cheiro de ovelha, com o cheiro do pasto, e talvez a fragrância dele dentro de casa já denunciava de onde ele vinha. Uau. A fragrância dele denunciava de onde ele vinha. E eu preciso dizer, quando você passa, que cheiro você deixa? Uau! E aí ele chegava em casa, e aí o pai fala: uau, eu não quero cheiro de fazendeiro aqui, porque você não é o filho legítimo. Então para você tem a malhada, tem lado lá de trás, e não é o segundo rebanho por detrás das malhadas. Porque o rebanho era separado assim. Um gado de uma cor só. Depois, o gado mestiço ou malhado. Lembra que Jacó falou: vamos fazer um trato aqui. Labão, lembra de Labão? Ele falando com Labão: as malhadas são minhas e as de acordo só nascia malhada, irmão. Porque quando Deus quer, até o que parece errado dá certo. Uau! Só que Davi não estava no segundo, Davi estava no terceiro. Posso falar com o terceiro que ele cuida de ovelha, cuida de porco. Ele estava lá por detrás da malhada, mete a mão em onde ninguém tem que meter. E ele estava por lá, fazendo o que o pai queria. Pega isso, irmão. Está fazendo o que não quer, mas é que o pai quer. Está trabalhando onde não queria estar trabalhando, mas o pai está olhando. Está fazendo a gente está lá atrás, mas o pai está olhando. Não está aparecendo, mas o pai está olhando. Está lá, mas o pai está olhando. Aí o contexto diz que capítulo 16, versículo 1. Põe aqui para mim, por favor. 16, versículo 1. Diz que nesse decorrer do tempo em que Davi trabalhava, Deus estava observando. Mas diferente do nosso contexto aqui, Deus não escolhe a gente pelo que a gente faz. Deus escolhe a gente pelo que Ele quer que a gente seja. Porque quando Deus reprova Saul, Davi não tinha nem nascido. Quando Deus já tinha escolhido alguém para o lugar de Saul, Davi não tinha nem nascido. Então Deus já tinha um projeto para Davi. Só que o que aconteceu? Saul começou a fazer alguns movimentos que não agradavam a Deus. Porque eu sempre falo isso: você não reprova por conta da prova final, você reprova por causa dos outros testes que você não entregou, do trabalhinho que você não deu, da falta que você fez. Então foi uma série de faltas, uma série de notas baixas que reprovaram Saul.
Então, ele estava na posição mais reprovada. Pode falar alguém, eita. Fala assim, eita. Aí abre o olho assim, ó, eita. Diga assim, tem gente que está na cadeira, mas já está reprovado. Fala, tem gente que está exercendo, mas já está reprovado. Eu falei isso de manhã. Sabe quando você solta um fogos? Quando você solta um fogos, brilha uma luz, sim ou não? Acende aquele clarão. Aí depois você estuda, bum! Sim ou não? Então, tem gente que já está assim. Perdeu a luz, só faz barulho. Já explodiu. O barulho já foi. E aí só está vivendo da fumaça. Só está vivendo da história que teve, do compromisso que um dia. Ah, é mulher de oração. É mulher de oração ou foi mulher de oração? É homem de oração ou foi homem de oração? Só está vivendo da sombra do que foi. Eu falei isso também de manhã. Quando você está num dos túneis, já viu quando passa um carro muito veloz que balança teu carro assim? Você está de morte, o vácuo te balança? Tem gente vivendo no vácuo, vivendo só do balanço, mas já passou. Vivendo só do balanço, mas já passou. Se balança, mas já passou. E aí, diz o contexto que agora Deus manda um profeta. Por quê? Porque o sacerdote liga o homem em Deus, mas o profeta liga Deus no homem. Então Deus agora manda um profeta para falar com o homem que ele já não servia mais, porque ele fez um montão de coisa. Só que esse profeta agora, se assim eu posso dizer, já estava tão conectado a quem ele profetizava, que às vezes nós que somos profetas, diga, sou eu, a gente se envolve com o negócio. Tem hora que a gente se envolve com a missão. Eu preciso te dizer, não dá para se envolver com a missão. A missão é missão. Você tem que se envolver com quem te mandou para a missão. Então Saul agora estava apostando, ou talvez pensando que ainda Saul poderia fazer aquilo que Deus chamou ele para ser. Tem muita coisa que a gente ainda está martelando que Deus já reprovou. Tem coisas que ainda a gente está tentando colher, tentando fazer, regando, e Deus já falou, não, eu já reprovei. Você está com pena disso, você está com pena daquilo, você está ainda alimentando isso, eu já reprovei. Já não está mais no repertório, já não está mais no orçamento, já não está mais no lugar. Eu já excluí da tua vida, porém, você está com peninha, você está com conexão, e Deus está falando, eu já reprovei. Não faz mais parte. Aí ele fala, disse o Senhor a Samuel. Quem disse, irmão? O Senhor. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Deus está falando, para que não reine sobre Israel. Ele fala assim, enche um chifre de azeite e... Lê comigo, o que está escrito? Enche um chifre de azeite e... Enche o chifre de azeite e... Vai ou vem? Vai ou vem? O que está escrito? Vai ou vem? Azeite e... Vem, não é isso, irmão? Então grava aí. Deus está falando com Samuel, sim ou não? Mas ele está falando com Samuel está aqui, no passado. Só que Deus está falando com ele no futuro. Ele está falando assim, enche o chifre de azeite e vem, porque eu já estou no lugar chamado futuro, no lugar da unção. Eu já estou lá, no lugar que eu te chamei. Eu já estava em Davi, mas Samuel ainda estava em Saul. Sabe por que 2025 não vai ser diferente para você se você não quiser? Porque você ainda está vivendo no Saul, mas Deus está falando, vai viver Davi. Deus está falando, sai do passado e vem para o futuro. Por isso que ele fala, enche o chifre do azeite e vem, que ele já está lá. Senão ele falava, vai que eu ainda vou chegar. Mas ele está dizendo, eu já estou aqui, ó. Enche o chifre e vem. O chifre da Bíblia. Chifre na Bíblia é força. Azeite é unção.
Porque pro futuro que Deus tem para a tua vida, vai ter que ter força. Muita coisa é na força, é na fala, mas muita coisa é na unção. Tem coisa que é braço, tu vai resolver que na firmeza, mas tem coisa que a unção resolve. Uau! Tem coisa que tu vai ter que pegar aqui, ó, vem comigo, vambora. Mas tem gente que tu vai fazer: Senhor, em nome de Jesus, eu tenho unção para orar, para poder estar. Tem gente, tem coisa que é na força, mas tem coisa que é na unção. Aí ele fala: enche o chifre de azeite e vem. Aí ele fala: talvez se eu estivesse lá, eu sou curioso, eu ia perguntar para onde. Ele fala: te enviarei a Jessé, porque para onde Deus te mandar, ele tem um endereço. Deus não te chama para lugar nenhum. Ele fala: sai da tua casa, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Tem coisa que Deus dá no início, mas tem coisa que Deus dá no futuro. Tem coisa que Deus fala assim, ó, vai ser ali, mas tem coisa que Deus fala: vem comigo que no caminho eu te encontro. Aí ele fala: vai na casa de Jessé, o belemita. Tinha endereço a unção, tinha endereço o lugar do crescimento. Você não está pegando ainda não? Está com a mão abaixada, porque o endereço da unção Deus já deu, está lá. Ele já falou: o que eu tenho que fazer? Pegar o recipiente cheio. Aí tem a mania de pensar assim: eu preciso me encher. Eu vou lá na igreja porque eu quero receber. Só que aqui é diferente. Ele ia ir para dar. Enche o chifre e vai. Porque o azeite que estava nele ia para dar fim. Então tem lugar que Deus te leva para entregar. Tem lugar que Deus te chama para entregar e não para receber. Aí ele fala: enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentro dos filhos dele me provide um rei. Imagina, irmão, você está lá. Voltamos a Davi, botando a roupinha, pegando o cajado, afunda, ajeitou a bolsinha, falando: é mais uma manhã que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. É assim, porque quando você cuida da coisa do pai, Deus cuida de você. Fique tranquilo, continue fazendo, porque enquanto você cuida das coisas do pai, o pai cuida das tuas coisas. Fique tranquilo. E aí ele estava fazendo as coisas do papai. E aí chegou lá. Eu não sei como é que chama ovelha. Vamos. Porque ovelha dá trabalho, né, irmão? Ovelha dá trabalho, sim ou não? Agora eu falei: eu sou ovelha. Isso, aqui na pregação. E aí as ovelhas para lá. Vambora. Vai, as ovelhas, vai. Aí sempre tem uma que é mais agarrada. Ele pega a cavalo e vai lá. Volta pra cá. Aí tem uma outra. De repente no cenário apareceu eu firo. De repente no cenário apareceu o leão. Eu firo o leão, porque o que meu pai me deu também me deu responsabilidade para cuidar disso. Então Deus não te dá nada que Ele não te dá ferramenta para você cuidar. Só que nesse lugar, funda e cajado. Naquela época o cajado rodava ou desencaixava e virava uma lança para você espetar um lobo, uma raposa, alguma coisa que viesse contra a ovelha. Davi cuidando. Daqui a pouco, irmão, a mensagem é: Davi, que você não sabe da cultura. A cultura judaica é assim: existe um pastor. Esse é o pastor que gere, que vai gerir as ovelhas. Mas existe também, Léo, um segundo pastor, que na ausência desse pastor, quando fica doente, as ovelhas o reconhecem e servem, porque ele é confiado daquele que foi confiado. Amém? E aí, o que acontece? Quando Davi está nesse lugar, esse jovem, estou parafraseando, entende o tempo? Esse jovem falou: ô Davi, estão te chamando lá. E Davi talvez tenha falado: aonde? Davi, estão te chamando lá, e a notícia é pesada. É aonde? A notícia é: estão te chamando, Davi, na casa de teu pai. Uau!
E talvez ele nunca tinha ouvido isso, porque aquele horário era horário de trabalhar. E eu preciso te falar, na hora do trabalho Deus pode mandar alguém te chamar. Na hora que tu está servindo, Deus pode mandar alguém te chamar. E aí ele fala, uau, estou pensando, ele fazendo, uau, como é que eu vou chegar lá? Porque eu não estou apropriado para entrar no ambiente. Isso aqui é roupa de serviço. Eu preciso te dizer, quando Deus chama, Ele te chama do jeito que você está. Uau! Quando o Pai chama, Ele chama do jeito que você está. E essa era a notícia do cenário de Davi. E talvez o pensamento é, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Por que eu fiz? Esse homem nunca me chamou, nunca mandou eu ir à mesa, nunca me chamou na reunião. Por que agora ele está me chamando? O que eu fiz? Porque ele nunca me chamou de filho, nunca mandou a mensagem dizendo, o Pai te chama. E aí para ele talvez era um conflito interno, porque ele nunca foi convocado para estar naquele lugar. E aí ele estava aqui, esse é o cenário de Davi. O cenário de Jessé era outro. O profeta chega, irmão. Uau, saímos. Davi. Voltamos aqui para trás. Jessé. O cenário de Jessé era o seguinte, irmão. A cidade pequena. Quando um profeta vinha na cidade, era um burburinho. O burburinho começou. Está chegando o profeta na casa. Está chegando o profeta no lugar. E aquele burburinho. Porque toda vez que vinha o profeta, vinha a palavra de Deus. Pega. E aí o burburinho na cidade o profeta está aí. O profeta está aí. E aí todo mundo começava a olhar para a sua vida falando, será que é para mim? Será que é para minha casa? Será que é para mim? Agora ele vem para quem? E eu não sei, mas eu quero calcular que talvez alguém disse, é lá na casa do Belemicta, é lá na casa do homem. Aí era natural que ele preparasse uma mesa, porque a palavra diz assim, no Antigo Testamento, ninguém chega na minha presença de mão vazia. Então entrar na presença de Deus, o profeta era a palavra de Deus, não poderia vir de mão vazia. Foi assim também com Jesus. Quando ele souberam do seu nascimento, os 3 reis levaram para ele ouro, mirra, né? Levaram incenso, porque na presença de alguém importante você não podia vir de mão vazia. É por isso que você veio aqui hoje, você trouxe uma oferta, você trouxe teu coração, você trouxe a tua vida, porque não pode chegar na presença do rei de mão vazia. Tem que ter alguma coisa. Ah, não tenho nada na mão, dá o coração, mas tem que dar alguma coisa. Aí ele prepara uma mesa. E aí o profeta vem vindo. Porque naquela época só quem andava de jumentinho era profeta. Olha o veículo da época. Um jumento jamais montado por ninguém. Um jumento novo, ele é agressivo. Um jumentinho novo, ele é agressivo. Ele só respeita quem tem unção. Ai, posso falar? De vez em quando a gente vai lidar com o jumento. E se você não for profeta, você não consegue domá-lo. E aí ele chega com o jumentinho. Para na viela, estou parafraseando. Para na viela de Jessé, irmão. Aí alguém fala, papai, é na casa de Jessé. Vamos olhar da varanda e todo mundo olhando. Porque é assim, irmão. Estão todo mundo olhando para ver se você vai ganhar a correção ou a bênção de Deus. Todo mundo na janela, olhando. Aí o profeta chega. Estou parafraseando, estou contando uma história, amém? Para a gente entrar no texto, para ficar mais suave. E aí ele chega com toda a sua pompa, com toda a sua unção, e entra na casa de Jessé. E aí na casa de Jessé agora aquela fila de homens, todos qualificados para a missão terrena. Mas não sabiam eles que aquele que ali estava não tinha uma missão somente terrena, era uma missão celeste. Tinha um cara de aprovação humana, mas para Deus tinha reprovação. E aí o contexto diz que eles são agora selecionados por Jessé. Aí Jessé, o Samuel. Aí Samuel olha, deixa eu ver aqui. Tem porte de soldado, tem isso. Aí olha aqui dentro. Porque se é segundo o coração, se o profeta é Deus, é segundo o coração de Deus, Deus quando fala com o profeta tem que olhar dentro. Aí não vê. 1, 2, 3, 4. Quantos filhos são? Quantos filhos tem? Davi é qual filho? O 8º. 7, um ciclo. Pega. O 8º, um novo ciclo da casa de Jessé.
7 filhos, nenhum deles era. Aí ele fala: por acaso existe algum? Tem alguém que você esqueceu? Tem alguém que não está aqui na contagem? Ele fala: tem um que está lá. Aí ele fala: manda buscar, porque esse filho fora, estou parafraseando, esse fora do casamento, esse aí que nunca viveu a mesa, esse aí que nunca experimentou de comer do queijo, chama esse aí, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa. Chama ele, chama ele. Aí a notícia vai para Davi. Davi, o pai mandou chamar, Aí Davi chega naquele ambiente, porque é assim, irmão. Filho que não tem relacionamento com o pai não olha nos olhos. Davi: sim, pai. Só que quando ele chega no ambiente, já não é mais o pai da terra que fala, é agora o pai do céu. O pai da terra mandou chamar, mas o gabinete era com o pai do céu. Aí ele chega: sim. Talvez prostrado, talvez com a cabeça baixa. Aí Samuel fala assim: aproveita que você já é um homem de se prostrar. Se prostra aí, porque tem azeite para minha cabeça. É ungido. E aí diz a palavra que depois dessa unção, o Espírito do Senhor agora caminha com Davi. Uau! Depois dessa unção, ele deixa de ser fazendeiro e se torna rei. Depois dessa unção, é trocada a cadeira sem ele ver. Eu preciso te dizer, cadeiras estão sendo trocadas sem você perceber. Sua chegada no mestre, a chegada da unção, Deus está trocando gente de posição. E aí agora, ele continua cuidando de ovelha, porque é assim. Deus, ele não gosta de se decepcionar. Não que a decepção seja algo no coração de Deus, porque nada o decepciona, que ele sabe do futuro. Mas ele se entristece. E ele não gosta de se entristecer, mas às vezes se entristece, porque o homem, ele é falho. Então o que Deus costuma fazer? Ele nos enaltece na frente de alguns, para ver como está o nosso coração. Então ele nos bota numa cadeira ou numa mesa de honra, para ver como a gente vai tratar essa mesa de honra, sem esquecer da mesa da desonra. E aí, ele tinha a mesa da honra com o pai, com os irmãos e o profeta, mas também tinha a mesa da desonra, aquela lá na malhada. Então diz que ele continuou cuidando das ovelhas. Preciso te falar, Deus quer te elevar ao nível, mas não esquece do nível 1 não. Deus vai te botar no 2, mas não esquece do 1 não. Aí diz o contexto que ele continua cuidando das ovelhas. Só que chega uma mensagem. Ele continua cuidando das ovelhas, mas chega uma mensagem. A mensagem é: o rei manda te chamar. Sabia? Lembra que tudo que acontece com Davi acontece porque ele estava replicando as atitudes do pai? Agora, o contexto é: o rei manda te chamar. Para quê? Para tocar arco. Porque como Davi agora poderia trazer tranquilidade? Primeiro, o contexto é simples, vai dizer que o espírito se apartou de Saul, e agora o que era de Saul foi para Davi. Quem quer a capa de Saul aqui, irmão? Ninguém quer a capa de Saul? Quem quer a capa? Perguntar de alguém quer a capa de Saul. A capa de Saul é a mesma de Davi. O problema foi só lidar com a capa, com a unção, porque a unção para uns melhora, para outros estraga. A mesma capa que estava em Davi estava em Saul. O problema é que se você não souber lidar com a capa, você se esconde. A capa te projeta, mas também se você demora, te esconde. Então é a mesma unção, é a mesma capa, mas para um fazem bem, para outros fazem mal. Posso falar, irmão? É por isso que tem gente que tem que ser obreiro a vida toda, porque se tornar de pastor, pisa nas pessoas. Tem gente que tem que ser diácono a vida toda, porque se for missionário, pisa em alguém. Aí não chega, aí Deus deixa assim, ó, melhor tu ficar aqui, porque senão tu vai estragar o que eu ordenei. E aí o
o texto é simples. Agora, nós estamos lá e a mensagem é que Saul não está bem, irmão. Porque o rei da terra não fica bem, o rei do céu sempre fica. Mas o rei da terra não está bem. E aí alguém falou assim, ó, vou te falar uma coisa. Existe alguém lá na casa de Jessé que é um bom tangedor de harpa. Esse aí é diferenciado. Aí o rei fala assim, quem é? Ah, é lá da família de Jessé. Ele fala, manda chamar. Porque, diga assim para o seu irmão, você precisa de alguém que fale bem de você, irmão. Aí a mensagem era, ó, dos conselheiros, manda ele vir. O rei falou, manda ele vir. Quando Davi chegou lá, irmão, chegou com o quê? Com a funda? Não. Chegou com o cajado? Não. Davi chegou com a harpa. Por quê? Porque para essa guerra espiritual, a harpa é que faz o efeito. Então o tema é escolhendo suas armas, porque não dá para usar uma arma nova no projeto antigo. Então, Deus te coloca num lugar, Deus te dá uma missão, mas tu não pode ser tão arcaico, você não pode ser tão engessado a saber que você não pode mudar a ferramenta. E aí ele era pastor, mas ali ele não estava como pastor, ele estava como libertador. Porque antes de Deus te usar para libertar grande coisa, Ele vai te levar para libertar pequenas coisas. Então ele passou pelo primeiro processo. Vou visitar o rei. Tirou a roupa, porque agora quem tem a unção sabe como chega no ambiente. Eu recebo alguns convites que às vezes o pastor fala assim, pastor, vem trazer uma mensagem aqui. Eu falo, sim, como é que é? Eu falo, irmão, é assim, assim, assim. Eu não cobro mensagem para pregar, nada disso. Mas eu falo, irmão, dependendo do lugar, eu preciso que você custe isso para eu chegar daqui. Porque eu entendo que a obra é desse jeito. A gente precisa receber alguém especial. A gente também não pode tratar de qualquer maneira. E aí eu pergunto, como é que se veste aí? É gravata, é sem gravata, é calça? Eu falo para a Janaína, pergunta. Agora ela já sabe também, que ela sabe muito para pregar. É saia? Não pode, é calça. Por quê? Porque não dá para chegar em qualquer ambiente de qualquer maneira. Aí Davi troca a roupa, né? Porque a roupa de arpista é diferente do que é da roupa de criador de ovelha. Aí ele vem aqui, né? Vai aí, faz a harpa aí. Faz aí no teclado, qualquer coisa, só para dar certo. Vai. Faz aí, irmão, comigo. É isso. Diz que quando Davi tocava assim, o espírito mau da parte de Deus. Porque quando a gente não está com Deus, está com o inimigo. E Deus, não que ele fala assim, uou, Satanás vai te pegar. Não, ele só tira a mão, porque quem não quer a mão dele, ele tira. Então a autoridade é para ele atacar, porque você está sem a proteção de Deus, porque você não quis. Então essa permissão que o espírito mau era entrar, porque ele não queria viver como Deus queria, ele queria viver como ele queria. Então a mão de Deus saiu, e com a autorização de quem não está na mão de Deus, podia pegar. Só que quando ele chega lá, irmão, continua. Quando ele chega lá, faz comigo, irmão. Isso. Aumenta mais. Isso. Quando chega ele lá, irmão, não sabia o espírito mau que estava em Saul, que Davi carregava um espírito bom. Uau! Quando Davi chega, irmão, com a harpa, uau! O inimigo precisa falar, uau, eu preciso sair desse ambiente. Uau, eu tenho que sair daqui. Eu preciso sair da casa dele. Eu preciso sair. Uau. Não é só ser rei, é carregar a presença. Porque antes de Davi carregar a presença física, ele carregou a espiritual. Pega aí. Antes dele pegar a arca na casa de Obed-edom, ele já andava com a arca dentro. E aí o Espírito falou, tu precisa sair daqui. Pega isso, irmão. Hoje espíritos maus estão saindo da sua casa, da sua vida, da sua família, do teu trabalho. Por quê? Porque você está carregando a presença. Faz o dedilhar. Faz o dedilhar, Hoje os espíritos estão saindo porque você chegou.
Uau! E aí diz que Saul se sentia bem depois de Davi chegar. Então a sua missão, antes de pegar uma espada, de pegar uma funda, é trazer libertação para quem está preso. Porque tem muita gente presa num ambiente solto. Tem muita gente que está presa, mas não em cadeias. Então antes de liberar um povo, ele liberar uma multidão, ele liberou um homem. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ser exaltado na multidão, e Deus quer nos exaltar no particular. Alguém que te liga e te dá um WhatsApp e fala assim: eu preciso da tua oração, eu preciso da tua intercessão. Tem um lugar pra gente ir hoje que Deus vai falar contigo, vamos lá. Tem uma célula pra você, tem um lugar, é isso. É sobre a unidade, é sobre primeiro você mostrar pra Deus que você é capaz de lidar com um, pra Deus te dar uma multidão. Aí diz o contexto que ele sai. Aí ele fala assim: ó, que presença boa, estou parafraseando. Que presença boa que Davi traz para cá, né? Eu vou trazer ele outras vezes aqui. E a partir desse ambiente agora Davi passa a ser 2 com o rei. O rei, ó, quando você aqui comigo, eu quero você, olha, peguem. Quero você experimentando do reino. Porque uma vez que você come na mesa do rei, depois vira, sabe o quê? Coisa comum. Uma vez sendo convidado para sentar à mesa do rei, você só sai se você errar. E mesmo assim ele te dá a oportunidade de nascer, de voltar, hein, querido. E aí ele vem pra cá. Só que existia ainda uma coisa: Davi era pastor de ovelhas. Então diz o contexto que ele deixa as ovelhas lá guardadas e vai para fazer isso, essa ida e volta com o Senhor. Por quê? Porque Deus quer te colocar sobre coisas grandes, mas dê valor às pequenas. Dê valor às coisas que ninguém vê, que ninguém sente, que ninguém sabe. Que Deus te colocou em pequenos lugares. Hoje talvez você esteja em evidência, mas as coisas que você fez lá atrás, antes da evidência, antes da proclamação, antes da ordenação, antes do aparecer, antes do acender das luzes. Essas coisas que Deus quer que você dê valor, que elas não aparecem agora porque o seu sucesso, o seu reconhecimento já escondeu isso. Tinha muita gente que nem sabia que Davi era pastor de ovelha. Só que ele volta para lá. E aí o contexto é que agora ele deixa as ovelhas guardadas com alguém. Então entenda uma coisa: Deus vai te chamar para novas coisas, mas não deixa as coisas antigas soltas não. Não deixa as pontas soltas não. Deixa na mão de alguém que tenha o teu cheiro, que veja como você vê, que fala como você fala, que quando você sair, tu deixar na mão vai acontecer. Por quê? Porque a fala é igual, o contato é igual. Passa-se o contexto. Chega onde? Nós chegamos agora num contexto que o pai fala assim para Davi: Davi, você agora precisa levar para os seus irmãos 3 quilos de farinha e um queijo de leite para o comandante da guarda. E quando você chegar lá e entregar tudo isso, me traga notícias, me traga coisas, informações, uau, uma comprovação de que está tudo bem. Aí o que Davi faz? Tirou a roupa de arpista, botou a roupa de cuidador de ovelha, vai lá falar, dá um beijo nas ovelhas, tal. Fala assim: ó, vou ter que sair numa missão agora, é contigo, meu irmão. Continua nessa missão aí. Entrega na mão dele, volta para o pai, troca a roupa, bota, eita, você não pegou não, para cada ambiente uma vestimenta, uau, que te dá acesso a outros ambientes, uau. Se você for, uau, dentro de um hospital, irmão, quem está de branco você já sabe que é médico, sim ou não, irmão? É, porque a roupa te identifica, mas a unção te qualifica, uau. Ele tinha roupa, mas também tinha unção. Você chega no hospital, tem enfermeiro, tem médico, tem tudo de branco, sim ou não? É, mas o que muda é o quê? É a identidade, é a identificação. Doutor não sei o quê, doutora não sei o quê. É, irmão. Aí ele troca a roupa, chega no ambiente, pastor. Quando ele chega no ambiente, agora como roupa de artista, porque ele não é guerreiro. A guerra está esperando ele, mas ele não é guerreiro ainda. Dentro do seu coração, sim.
Ele chega no ambiente com a roupa de arpista, a harpa aqui, porque agora, qualquer lugar que ele fosse, acerca do reino, tinha a harpa para ele. O contexto diz então que ele chega no lugar, entrega a farinha aos seus irmãos, pega o queijo, pega a farinha, entrega aos seus irmãos, pega o queijo e entrega ao comandante. Esse comandante é saber, Abner é o nome dele. Diga por quê? Porque você vai tem momentos que você vai carregar um peso que não é seu. 3 quilos de farinha. Talvez você esteja aqui nesse lugar, ou no lugar que você reside, ou no lugar que você congrega, falando: pai, por que eu estou carregando esse peso? Fique tranquilo, tudo que você fizer pelo pai, ele vai te pagar. E aí ele carregou um peso que não era dele. Então fale para o seu irmão: fique tranquilo. Fale para ele: fique tranquilo. Se não tiver ninguém bonito, olhe para mim e fale para mim. Do seu lado. Isso, tem ninguém bonito do seu lado, olhe para mim. Fala assim: fique tranquilo. Você vai carregar alguma coisa que não é sua, mas o pai está vendo. Depois, o outro contexto da segunda missão era: entrega o queijo para o comandante, sim ou não? Por quê? Porque o comandante era alguém importante da linha de 1000. Porque toda vez que você chega num lugar que tem alguém importante, você não pode ir de mão vazia. Então quando você chega num ambiente que você tem alguém importante, você não pode comer o queijo, tem que entregar. Ai, já dá para falar de oferta, né? Quando você vem na igreja, você não pode comer o queijo, você tem que entregar o queijo pro capitão do lugar. Você entende? Para ele. Porque não se come o queijo, mesmo sentindo. E olha como é que deve ser, irmão, uma luta. Carregar a farinha e o cheiro do queijo não poder experimentar. É essa a tentação do Éden: ter acesso a tudo, mas pegar só onde Deus te autoriza. Aí ele chega, deu lá, irmão, Abner, grava isso, Abner. E aí ele entrega. Mas diz o contexto. Quando Davi estava conversando, o gigante se levanta. E aí o contexto diz que ele chega. O gigante chega. E já chega, que o inimigo assim já chega fazendo barulho, né? Já chega, cheio de... E aí nós entramos no contexto. Se der tempo a gente prega, senão a gente só dá glória e já estamos satisfeitos. Amém? Ele chega no contexto e diz que o gigante, chegando nesse contexto, gera um pavor em muita gente. Tem gente que corre, tem gente que sai correndo. Só que Davi fala assim: quem é esse, irmão? Esse circunciso aí vai ficar blasfemando contra o Deus de Israel. Mas eu pergunto para você: só quem sabe muito bem quem é consegue falar uma frase desse jeito, irmão? Só quem sabe quem é em Deus consegue falar disso, irmão. Porque nós estamos falando sobre qualquer inimigo, não. Nós estamos falando do inimigo, o maior inimigo de Israel, os filisteus. E nesse grupo de filisteus, de inimigo, tinha um gigante. Tinha alguém fora do normal, fora da estatura. Tinha alguém gigante. Eu preciso te dizer, irmão, saber escolher a arma certa vai fazer toda a diferença quando encontrar o gigante. Porque Davi, quando chega nesse ambiente, irmão, mesmo tangendo, levando a sua harpa, levando o seu cajado, porque o cajado e a funda foi com ele, junto com a harpa. Ele chega no ambiente, e aí o contexto diz que ele fala isso com os homens. Só que um dos seus irmãos escuta a mensagem, aí fala assim: sabia que você é o presepeiro? É isso que ele fala. Ia querer, bem sabe que queria ser um guerreiro como nós. Já ouviu alguém falar pra você assim? Você tá achando que você é quem? Quem você tá achando que é? A queridinha do papai, o queridinho? Tem irmão que fala isso pra gente. Eu não tenho irmão. Quem você tá pensando que é? Eu sei que tu é vaidoso, você tá aqui pra querer ser o que você não é. Por quê, irmão? Porque tem muita gente que vai assistir o teu cenário positivo e vai viver negativo. Porque esse irmão era o mesmo que presenciou a unção. E tem gente que, posso falar? Tem gente que anda com você, que conhece você, mas não respeita a tua unção. Tem gente que caminha com você, tem gente que sabe que você é ungido, que você é separado, mas quando olha para você, olha te diminuindo. Mas fique tranquilo, toda vez que ele te diminui, ele te enterra, porque você é semente.
Aí o contexto foi esse. Aí nós chegamos no versículo de número 32. Amém? Decorrido tudo isso, bota o 32 aqui, que todo mundo falou, e a mensagem era: quem destruir esse gigante, deixa aqui, quem destruir esse gigante vai ser isento a família, vai casar com a filha do rei e vai ter riqueza. Mas entenda o coração de Davi. De Jessé não, irmão. Porque Jessé nunca foi pobre. Jessé tinha posses, mas Davi nunca comeu das posses de Jessé. Então no coração de Davi era assim: se eu construir tudo isso, se eu ganhar tudo isso, eu melhoro a minha casa. Só que a casa dele nunca foi a casa do pai, foi a ovelha, foi o pasto. Então quem entra, quem vive num ambiente de restrição, quem vive num ambiente de escassez, mesmo quando está em reinado, acha que é escasso. Então a mentalidade de Davi: se eu vencer esse gigante, se eu ganhar isso, se eu bater isso tudo, eu vou dar uma condição melhor para o seu pai que nem precisava. Aí ele pensou: eu tenho unção, eu tenho habilidade, Deus é comigo, eu posso melhorar a família do meu pai. E aí ele vai. E aí a notícia do rei é que Davi agora está querendo enfrentar o gigante. Chegamos no versículo de número 32, onde diz: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha que ousadia. Um menino franzino do cabelo ruivo, do porte físico que não era aprovado, tem coragem. Posso falar, irmão? Posso falar, irmão? Tem gente que tem a estatura, tem a graça, tem o tamanho, tem as habilidades todas, não tem coragem. Tem tudo menos coragem, tem tudo menos unção, tem tudo menos ousadia para derrubar o gigante. Esse que todo mundo olhava não tinha nada, mas tinha coragem, tinha ousadia e tinha unção. É você, tem coragem, tem ousadia e tem unção. É você, tem coragem, tem ousadia e tem unção. Uau! Versículo 33. Porém disse Saul a Davi: contra o filisteu você não pode ir pelejar contra ele, porque tu ainda és um moço. Alguém já falou assim: esse aí é menino na fé? Quem já ouviu isso? Cheguei numa igreja, irmão, posso dar um testemunho rapidinho? Cheguei numa igreja, muito novo. Deus acabava de me ungir pastor. Aí eu sentei, fui convidado. Aí os mais arcaicos chegaram, sentaram naquelas tribunas, naquelas cadeiras que eu respeito pra caramba, de madeira. E eu sentei lá na de plástico esperando. E aí daqui a pouco o arcaico falou assim: daqui a pouco nós teremos uma mensagem de Deus do pastorzinho. É porque quem não consegue olhar a tua unção, diminui ela, mas fica tranquilo, tenta diminuir. E ele falou: do pastorzinho. Quem estava comigo? Não, essa eu acho que não estava o Sérgio, não. A gente estava no dia que Deus derrubou todo mundo assim. Aí estava nesse lugar, e aí eu fiquei, né? Aí, vamos chamar o pastorzinho. Eita, quando eu levantei, eu já estava com a funda. Já vim girando a funda. Eu só tinha 5 pedras, mas eu acho que eu derrubei uns 50. E aí, esse Saul, que agora tem a cadeira, mas não tem autoridade. Tinha cadeira, mas não tinha unção. Tinha cadeira, mas não tinha autonomia. Tem autoridade, mas não tem autonomia. Tem muita gente que tem autoridade, mas não tem autonomia. Porque a autoridade mostra quem você é. A autonomia faz você fazer o que ninguém faz. E aí ele fala assim: porque você é menino. E ele é guerreiro desde a mocidade. Está dizendo assim: tudo que você tem, que chegou até agora, não é nada perto do que ele é. Agora a gente vê, sabe o que? Os advogados do diabo. Alguém que diminui alguém que tem para dar para alguém que não tem. Já viu quando você chega no ambiente e você fala assim: não, porque eu estou gostando da profissão. E você chega abaixo, Deus me chamou para isso. Aí o cara fala assim: porque eu tinha alguém aqui que era isso, esse sim, resolvia todos os problemas. Tira de um e dá para o outro. Saul fez isso. Tirou tudo aquilo que Davi tinha para dar para o filisteu. Fala assim: tem irmão? Fala, tem irmão?
Vamos generalizar. Tem gente que tira de você para dar para o adversário. 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo, aí agora fala, porque mexeu comigo, mexeu com o que Deus me deu. Mexeu comigo, mexeu com a história da minha vida. Porque você não conhece nada de mim até eu te contar. Então, já que você está falando que eu sou garoto, calma aí que eu vou te mostrar de onde eu vim. É isso que ele está dizendo. Teu servo apacentava a ovelha. Ele está falando, teu servo sabe de liderança. E detalhe, lidera um exército que não é dele. E se eu lidero as ovelhas que é do meu pai, eu também posso liderar o teu exército. Uau, é subliminar, vai pegando. Quando veio um leão, um adversário, o mais temido, o exército mais poderoso, na selva é o leão. Quando veio o leão, e ele não veio sozinho, veio com o urso. Tinha ele e tinha o reserva. Tomava algum cordeiro do rebanho do meu pai. Versículo 35. Eu saí após dele. Ele está dizendo, eu sei de comandar. Porque quando mexiam nos meus, que estavam sobre a minha jurisdição, pela unção que meu pai me deu da terra, e pela unção que o Pai do céu me deu, eu ia lá e buscava, porque Deus me deu autoridade para buscar. Eu feri, diga eu feri, diga eu feri. Sabe qual é a diferença? Porque tem gente que a gente tem que ferir, tem gente que a gente não mata. Lá na frente, Davi está numa caverna. Quem entra na caverna? Saul. Sim ou não? Davi, o que faz? Fere a veste de Saul. Essa é uma outra mensagem. Fere a autoridade. Ele está falando, quando ele corta quando ele corta a aba da veste, ele está falando, a sua autoridade é assim, mas ela está rasgada. É aparente, mas ela está faltando. A tua autoridade, ela não está completa. Quem te autoriza, deixa fruto, senão a mensagem vai ficar grande. A gente tem hora. Fica comigo mais um pouquinho, irmão, amém? E aí ele diz, feri e o livrei, o cordeiro de sua boca. Aí, levantando ele contra mim, porque tem hora que você tem que ferir e sair, irmão. Tem coisa que você fala assim, ó, sai daqui, hein? Não mexe comigo não, hein? Não mexe nas minhas coisas não. Você continua a tua vida. Mas tem coisa que você fere e vem pra cima de você. Aí você tem autoridade para dar fim. O problema é que a gente está dando fim, entendeu? Só mandou ferir. Porque o ferir só diz que você não está sozinho, que você não é desabilitado. Você é habilitado, mas você não quer mais. Você não quer dizer assim, olha só, eu sei o que eu estou fazendo. Se eu pudesse eu te matava, hein? Então eu só estou te ferindo para tu ficar na tua. Aí ele diz, levantando ele contra mim, agarrei pela barba. E eu não falei isso de manhã, que eu guardei para de noite. O agarrar pela barba ou pela juba, o lugar mais fraco do leão é a barba. Você sabia disso? O lugar mais fraco do leão é a barba. Por quê? Porque a barba esconde aonde a pata anda. Então, quando ele fala, eu peguei pela juba, agarrei-o pela juba, ele está dizendo, eu o derrubei. Eu vim pelo lugar que ninguém acessa. Peguei o inimigo e derrubei. Mas por quê? Porque eu sei que se eu agarrar na barba, eu tombo. O problema é que às vezes você vai na boca do leão, e não é na boca, é na barba. Na boca te machuca, na barba tu tomba ele. Estratégia de guerra. E o feri e o matei. Diga, feri e matei. 2 estágios. Primeiro eu firo, depois eu mato. Porque tem gente que a gente, não vou falar gente não. Tem coisa que a gente achou que matou e está só ferida. Tem coisa que a gente achou que já deu fim, mas não está. Ainda está vivo lá. E vou falar, posso viajar no texto? Tem coisa que a gente mata, mas ainda cresce doce. Lembrou de quem? Sansão, que comia mel do corpo do... Feriu, matei. 36. Teu servo matou tanto o leão como o urso.
este circunciso filisteu será como um deles. Olha a ousadia. Será como um deles, simples assim. Porquanto afrontou o exército do Deus vivo, está dizendo, não é por conta que me afrontou, não por conta do que fez a mim, não, a fofoca que fez para mim, que falou mal de mim, mas é por conta do que falou de quem eu sou. O problema é que a gente entra em muitas guerras querendo defender o nosso nome, esquecendo do nome de Deus. Aí você não vence, porque se você colocar Deus na frente, porque quem te enviou, Ele vai te garantir. O problema é que você acha que você chegou lá porque você sabe, porque você é habilidoso, porque você tem faculdade, porque você tem letra, porque você tem teologia. Aí você acha que é o dono da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto. Mas não. Se você achar que é esse, você vai perder toda a batalha. Mas ele fala assim, não, porque esse aí não mexeu comigo, não. Mexeu com aquele que me enviou. E se mexeu com aquele que me enviou, eu compro o barulho dele. Porque se você comprar barulho de Deus, Deus compra teu barulho. Entenda isso. Versículo 37, vem comigo, Edu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão. Diga, das garras do leão. Porque tem batalhas que você fica presa nela. Tem adversários que você se envolve para vencer, mas eles te prendem. Posso falar? Tem gente que manda. Tem adversários que a gente entra no embate, que é pra gente matar e a gente deixa vivo. Saul fez isso. Era para matar todo mundo, ele deixou Deus. Ficou entrelaçado nas garras do inimigo. Saul era para ter matado todo o reinado, era ou não era? Ele deixou vivo, ficou nas garras do inimigo. Então tem gente que Deus fala, extermina, acaba com tudo. Por isso que ele está dizendo aqui, Deus me livrou das garras do leão e do urso, irmão. E quando ele fala de leão e urso, eu não queria entrar nisso porque aí já é outra mensagem, mas o leão e urso, leão anda de pé, na maioria das vezes, ataca em cima, e o urso ataca embaixo. Pega esse. O urso em cima, o leão embaixo. Pegou? Desculpa, eu inverti. Deixa eu beber. Vamos olhar a palavra rapidinho. Ele está dizendo, Deus me livrou dos embates em cima e dos embates embaixo. Você está entendendo? Porque quando você está no confronto com o urso, ele se coloca de pé e aí ele te pega em cima. Mas quando está do leão, tem que abaixar. Então tem hora que você vai ter que abaixar para ganhar, mas tem hora que você tem que crescer para ganhar. E ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja com. É por isso que muita gente se dá mal, porque eles não acreditam que o Senhor possa ser conosco. Quando ele diz assim, e o Senhor é contigo, ele errou. Ele falou, e o Senhor seja com a gente, porque o reinado era de Saul. Então tem gente que te manda para uma missão querendo que você morra. Ele não tem coragem de ir e falar assim, Deus que te abençoe, sorte sua, vai na fé. Ele tinha que falar, Deus nos abençoe, porque você se levantou para guerrear pelo Deus de Israel, por esse reinado. Era isso que ele veio para falar. Mas ele pensou nele. Aí ele falou, que Deus te abençoe. Mas também, cada um dá o que tem. Saul não tinha bênção para dar, então também não podia dar. Pai, o Senhor seja contigo. 38, estamos terminando, irmão. Vai dar tempo. Aí, ele não satisfeito de somente deixar Davi ir, ele tem uma brilhante ideia. Ele fala assim, já que ele está indo, porque ele é corajoso, vou fazer uma fita aí. O que eu vou fazer? Vou viajar nesse, hype, eu acho que é hype, né? Vou nesse hype aí, vou navegar nesse hype. Vou falar para ele se vestir da minha vestidura. Lembra que ele está com a roupa de tangedor? Então o que ele estava falando? Davi, agora, toma a minha armadura, vai com a armadura do rei da terra. Só que Davi por baixo estava com a armadura do rei do céu. Aí ele fala assim, coloca a armadura sobre ele e põe nele o que? Um capacete de bronze. O capacete, quem já viu X-Men sabe,
O capacete, ele protege a cabeça. Magneto, lembra do magneto? As armaduras eram tipo aquilo, que fechavam aqui. Então elas protegiam da lança, de uma espadada, mas também deixava o operante da armadura um pouco surdo, porque a orelha estava obstruída. Então não ouvia os barulhos, as pegadas de maneira audível. Deixa isso para de noite. Se você vem no 2 cultos, vai sair daqui, irmão, com o pandu cheinho. E aí, quando ele entrasse uma batalha com aquele capacete, talvez ele não tinha que ouvir o que tinha que ouvir. Então tem hora que a gente vai com a armadura dos outros e perde de ouvir o que Deus está falando. Ou então está ouvindo as coisas ofuscadas de maneira: o que você está falando aí que eu não estou ouvindo? E vestiu uma couraça, ou seja, um menino novo com saúde, agora vestido de uma armadura antiga, estava pesado. Eita! Então tem armadura que a gente bota que é antigo, que deixa a gente pesado. Então tem hora que a gente está se vestindo do passado, mas Deus já deu uma armadura nova. Então a gente fica lento, fica sem ter habilidade, fica sem ter o manejo. Por quê? Porque a vestimenta é antiga e é para aquele tempo. Para esse tempo novo é uma nova veste, é uma nova vestidura. E melhor de tudo é você entender quem te chamou. Porque se Deus quisesse, já tinha dado uma armadura para Davi. Ele não mandou levar o chifre e o azeite? Por que não mandou levar para ele uma espada e um escudo? Porque ele não precisaria disso. O problema é que a gente está na guerra levando o peso que Deus não mandou levar. Está carregando coisa que não Deus. Carrega a farinha, carrega o queijo, mas a armadura não foi Deus que falou, não. Aí você está perguntando por que as coisas não andam? Vai saber agora. 39. Decidiu Davi cingiu a espada, colocou a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Se eu te dizer, o que Deus te deu, é isso que tu vai usar, porque tu já tem habilidade. E se não te der, Ele vai te dar. Mas o que o homem te dá, Ele não te dá um manual de instrução. Ele só te dá, mas Deus dá e dá um manual de instrução. E aí diz, ele não havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso nem andar com isso. Está com a armadura errada, com a vestimenta errada, não nos vai chegar onde a gente tinha que chegar. E o que era para a gente vencer, a gente acaba perdendo. Pegou? Aí diz: pois nunca usei. Olha a humildade dele. Tudo isso aqui é muito bom, mas não é para mim não. Diga para o seu irmão do lado assim: tudo isso é muito bom, mas não é para o meu tempo, não é para o meu chamado, não é para aquilo que Deus me deu. Eu entendo que Deus me deu, já está preparado. O problema é que a gente vai se apresentar diante de um rei, de alguém de autoridade, a gente muda a nossa veste, bota coisa que Deus não mandou botar, fala como tem que falar, se porta como tem que falar. Deixa eu falar, se Deus te mandou para essa missão, Ele vai te garantir, querido, fica tranquilo. Aí Davi tirou, diz que Davi tirou sobre si 40, tomou o cajado na mão. Aí o cajado aí, tirou tudo. Por quê? Porque quando ele botou a armadura, ele esqueceu da arma. Pegou? Então tem coisas que o governo da terra nos dá, que fazem a gente perder as armas do céu. Ai, tá baixinho, hein? Escolheu para si 5 pedras. Quantas pedras? Pegou no riacho 5 pedras. Quantos gigantes tinha? Quantos gigantes tinha? Um aparente. Pegou o seu alforje. Alforje é uma bolsinha, sim ou não? É, porque todo mundo que sai com Deus tem reserva. Na armadura não dá para botar alforje, que não dá. Vai com a armadura, mas vai sem reserva. Escolhe de pastor, de autoridade, que trazia, a saber, no surrão, lançando a mão de sua funda, foi se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olha como é que é essa versão maravilhosa, que o texto vai dizer que o gigante vinha, e vinha um escudeiro do gigante. O escudeiro do gigante carregava as armas do gigante, e aí se parava sobre uma distância. Esse escudeiro armava o gigante, ou
o guerreiro, e Davi vinha do outro lado. Sim ou não? Davi vinha sozinho, sim ou não? Sim, nada. Ele falou que ia com o general dos exércitos. O fato de você não ver não é porque não tem. Tu não está vendo? Ah, abre a visão do moço para ele enxergar. É isso que você quer? Então Deus vai abrir a tua visão, mas você enxergar que você não está sozinho. Porque é melhor ser moço e enxergar do que ser maduro cego. Ai, falei. Pegou a funda. Quantas pedras? Quantos gigantes? 5 gigantes. 5 gigantes. Calma aí que eu vou chegar. Não acelera a mensagem não. 5 gigantes, 5 pedras. Diz que ele roda a funda. Eu não sei não, mas eu acho que era assim, ó. Pra cima e pra baixo. Sabe por que pra cima e pra baixo? Pra cima e pra baixo. Não rodava assim não. Esse roda assim, ó. Ele rodava assim, ó. Porque é ligando a terra no céu. É do alto e de baixo. É de cima e de baixo. E também, quando o inimigo não sabe se vai ser atacado por baixo ou se vai ser atacado por cima. Ó o swing. Pega aí. Rodou a sua funda. Diz que ele tinha escudo, sim ou não? O inimigo tinha escudo, sim ou não? Tinha. Tinha lança, sim ou não? Tinha espada, sim ou não? Mas isso não foi capaz de impedir a pedra de chegar. Então não adianta o quão protegido seu inimigo esteja. Se Deus estiver com ele, pedra quebra ferro. Não falei isso de manhã, mas vou falar agora. O filisteu era conhecido por uma característica. Diga qual, pastor? Os seus capacetes. Isso você não leu no Google. Você não vai achar no Google. Então, essa pedra que bateu na testa, ela arremessou e quebrou o capacete. Você vê o nível da parada. Então quando ele arremessa aquela pedra, sai da mão de um homem, mas entra na mão de Deus. E quando entra na mão de Deus, irmão, aí o que aconteceu? O gigante caiu. E aí Davi volta com quantas pedras? Quantas? 5, querido. Meu Deus do céu, quem não sabe contar não? Não, ele vai cortar a cabeça do gigante e a pedra está presa na cabeça. Porque tudo que Deus te dá, você não vai perder no combate não, querido. Tudo que Deus entrega na sua mão volta para você. Como é que Deus vai te dar algo e você vai ficar deixando para trás? Você mata, arranca a cabeça, pega e leva. E a pedra está onde? Na cabeça do gigante. Porque quando Deus te botar numa batalha, você não vai entrar para perder nada. Porque tudo que Deus te dá, continua com você. E aí? Oh my God. E aí? Lembra do contexto? O contexto é: pega, vamos terminar agora. O louvor já fica comigo aqui para a gente tanger junto. O contexto é: pega 3 quilos de farinha, leva para os seus irmãos, sim ou não? Pega o queijo, leva para o comandante, sim ou não? E traz notícias ou uma comprovação de que eles estavam bem, sim ou não? Sabe qual era a comprovação? A cabeça do gigante. A cabeça do gigante comprovava que a missão que ele foi fazer, ele chegou em casa com a cabeça em Jerusalém. Vai ler o texto, vai falar que ele chega em Jerusalém na presença do rei, com a cabeça na mão, chegando para o pai. Não está no contexto, mas o contexto é esse, dizendo assim: pai, está tranquilo, salvei meus irmãos. Tá todo mundo bem? Ah, tá bem sim, Tinha um filisteu lá que se levantou, mas deu um jeitinho logo nele, aqui a cabeça dele. Pegou. Aí, para fechar o texto, vai dizer assim: Saul pergunta: quem é esse aí? Para Abner, o comandante. Quem é esse? Aí Abner, ele fala assim: eu não sei muito bem não. Ele: quem é esse? Ele fala assim: uau,
esse aí é o filho de Jessé. Ele fala, perdão, ele fala, eu não sei muito bem não. Aí ele fala, manda atrás dele aqui. Porque na primeira mesa você vai como desconhecido. Na segunda mesa tu já vem conhecido. Aí ele chega na segunda mesa, na mesa do rei. Porque na primeira mesa era a mesa que tinha a presença do rei. Na segunda mesa agora tinha um rei na mesa. Aí ele fala, quem você é? Quem você é? Davi poderia falar assim, eu vim lá por detrás da malhada, sou mais um qualquer. Mas Davi é muito nobre em falar, eu sou filho de Jessé. Porque mesmo que não te reconheçam no passado, não te faz tão mal para não reconhecê-los no futuro. Então a sua bondade, porque não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. Ele poderia falar assim, agora eu não vou botar o meu pai na mesa porque ele nunca me botou. Aí ele fala assim, eu sou filho de Jessé. Aí ele bota o pai na mesa, que o pai nunca tinha colocado ele na mesa. Você entendeu? Que o pai não queria colocá-lo na mesa, mas quando ele teve a oportunidade, ele colocou o pai na mesa. Sabe quem é meu pai? Eu sou filho de Jessé. Aquele homem que tem bens, que tem... Meus irmãos são do exército, são daqui, mas eu sou aquele pequeno, lá da malhada, que meu pai cuidou de mim, me alimentou, mesmo sem eu ter referência nenhuma de comida, mesmo sem eu ter referência nenhuma de luta, eu tenho uma identidade. Jessé é meu pai. Você entende uma coisa? Entendendo quem você é, você não faz questão de um elogio ou de um tapinha nas costas. A mensagem pode ser muito boa, pode ser muito legal, que a gente descer aqui e você falar, pastor, que mensagem, glória a Deus, mas isso não vai encher o teu ego, não vai encher o meu ego, porque você já sabe quem você é. Então, dizer que você não é ninguém, alguém que levantou, talvez não seja um movimento de honra. Tem que falar assim, eu vim da Assembleia de Deus, onde a banca era quadrada. É de lá que eu vim do lugar que era natural expulsar demônio, dar grito. Só que a maturidade diz que o demônio também não sai no grito, sai na postura. Então tem coisa que Deus liberta com o poder da palavra, e tem coisa que Deus liberta com o poder da presença. Então quando você vai amadurecendo, você nem precisa falar para o demônio sai, ele já vem na tua direção. O que você vieste fazer antes do tempo? Então a maturidade te faz não gastar a voz com o demônio muito tempo. Você só prepara as pessoas, porque aí elas não ficam mais endemoniadas. Aí você não vê a igreja todo mundo caindo, porque quando você dá a palavra liberta. Aí não tem muito demônio caindo, porque agora tem palavra. Se tem palavra, tem libertação, não precisa de demônio. O lugar que tem pouca palavra tem muito demônio. Falei. E aí ele fala, eu sou o filho de Jessé. Eu sou filho de Jessé. E aí eu preciso te dizer, você precisa entender que para cada batalha que você vai enfrentar, para cada guerra que você vai enfrentar, você precisa de uma arma. Para o urso uma arma, para o leão uma arma, para o gigante uma arma, e para também os ambientes uma arma. Eu preciso te dizer, isso aqui também é uma arma. Sabê-lo usar com sabedoria vai te colocar em lugares, mas se você não falar com prudência, vai te tirar de lugares. Então ele falou, eu sou filho de Jessé. Se tem uma honra que não é minha, do meu pai, ele que me criou. Você entenda que aonde você chegou, aonde você vai, é porque alguém primeiro, se hoje você está aqui, alguém ajoelhou por você, alguém intercedeu por você. Então o fato de agora você ser o possível rei, ou o futuro rei, não vai apagar o seu antigo pastor, as suas obras antigas. Mas Deus está te dando uma oportunidade de você falar, sou eu que estou te colocando lá. Mas quando você estiver diante do grande, lembra que você tem pai. Porque desonra a gente não mata com desonra. Desonra a gente mata com honra. Se alguém falar mal de você, fale bem dele. Vai falar muito mais sobre ele do que sobre você. Fique tranquilo. Vai dizer muito mais quem ele é do que você é. Fique tranquilo. Se alguém falar mal de você, tu continua falando bem dele. Não, é uma bênção, é uma bênção. Mesmo você sabendo que não é.
Sabe por quê? O carnaval só dura 4 dias, a máscara um dia cai. Fique tranquilo. Quem é vai ser revelado, porque no tempo oportuno o barulho do som termina, e aí só sobra ressaca e cinzas. Na quarta-feira de cinza a gente vê quem é morto, quem é vivo. Amém? Se coloque de pé, vamos adorar a Deus. Escolha suas armas. Escolha suas armas, amém? Fala para o seu irmão, já escolheu sua arma? É por isso que muitas vitórias nós não temos tido. Tira para mim, Sérgio, por favor. Muitas batalhas nós não temos vencido, porque a gente tem até habilidade, irmão. A gente tem até o jeito da coisa. Só que a gente precisa ter a ferramenta certa. A gente precisa em Deus ter as armas certas a cada batalha. E nessa noite, não diferente como da manhã, eu quero pedir ao Senhor que possa te revelar quais as armas são necessárias para você vencer os seus adversários. E eu queria profeticamente que você se colocasse de pé, que você pudesse botar suas 2 mãos para frente, por favor. Assim, ó, como quem está pedindo, de pedinte, assim. Agora olhe, por favor, para sua mão. Você consegue ver alguma coisa aí? Fisicamente não, mas espiritualmente Deus já te deu armas. Talvez você não lembre aonde elas estão, porque você não lembra do teu passado. E essa noite é uma noite que Deus quer te levar à tua origem, do teu chamado, para te dizer: eu já te dei uma arma, para te dizer: eu já te dei uma ferramenta, eu já te emprestei algo para você vencer. E no tempo certo, na guerra certa, na batalha certa, eu, através do meu Espírito, te orientarei qual arma usar. Rapidamente, para eu passar para o louvor. Pastora, sobe aqui, por favor. Quando Davi pegou a funda era um instrumento para espantar também o inimigo, espantar também a ameaça, mas a funda era uma arma de confronto à distância, porque existem inimigos que a gente tem que combater de longe, existem inimigos que a gente combate de perto. Tinha cajado, o cajado também espantava a fera, mas dependendo do adversário, o cajado não é uma boa ferramenta, porque você pode tentar ir e aí você fica exposto. Então Deus está dizendo para a gente através dessa mensagem: observe, faça uma leitura dessa guerra com sabedoria. É para funda, é para cajado, é para harpa. Entendendo qual a arma certa, você não vai perder. Entendendo o nome, no nome de quem você vai, fique tranquilo, que a vitória é garantida. E aí você grava a mensagem dessa noite no teu coração. As guerras sempre vão aparecer, mas eu preciso dizer: olhe para sua mão, a arma já está aí. Só escolher a certa, que Deus vai te dar vitória. Vamos adorar a Deus. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Que palavra maravilhosa. Quantos aqui precisam trocar a sua armadura?
Quantos aqui sentem que já entraram em combates e talvez perderam porque não foram com o Senhor na frente? Ou tiveram suas armaduras feridas? Ou estão cansados ali da batalha? Eu quero que você venha aqui na frente. E eu vou te dar um tempo, mas enquanto o pastor Gustavo ministrava algo, eu quero mostrar para vocês, o Espírito Santo me revelou ali fortemente. Eu falei, Deus, se for para eu compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor me revelou agora, eu te peço que o meu esposo me chame no altar. E quando ele me chamou aqui, eu perguntei, eu posso completar com algo? Ele falou, pode. Eu sei que o horário está extenso, mas coloca para mim o versículo 37. Por favor. 1 Samuel. Olha que interessante. Versículo 38, desculpa. 38. Leia comigo. Saul vestiu a Davi da sua... Pastor Gustavo, me corrija se eu estiver enganado. Um rei ficava sozinho? Ele sempre estava com alguns do seu exército, não é mesmo? Um rei hoje anda sozinho? Imagina a rainha Elizabeth falecida andando nas ruas da Inglaterra sozinha, serelepe. Poderia ou não poderia? Não. Saul andava com outros guerreiros ali. Mas no momento que Davi estava ali diante dele, Saul virou e falou assim, veste a minha... Por que ele não virou e falou assim, ei fulaninho, tira a tua armadura aqui e dá para ele? Sabe o que ele queria ali na hora? E o Espírito Santo me revelou. Saul queria a glória para si, porque se Davi ganhasse, ia falar, ganhou porque estava com a minha armadura, ganhou por causa da minha unção, ganhou porque eu ensinei, porque eu coloquei, porque eu que fiz. Só que Davi sabia a identidade dele. Ele obedeceu. Ele coloca ali o capacete de bronze, vestiu de uma couraça 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi virou para Saul e falou assim, eu não posso andar com isso. Ele não virou para Saul e falou assim, o senhor acha mesmo que eu tenho que ir com essa armadura? Ele não pediu a opinião do rei. Ele chegou e falou, eu não posso ir com isso, pois eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de si. Davi sabia que ele não podia ir com aquela armadura, porque toda honra e toda glória deveria ser dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Saul virou e falou assim, vai com a minha armadura, ele não estava tentando proteger Davi, não. Ele estava tentando dizer, ele venceu porque ele venceu na minha unção. Deus nunca tinha me mostrado isso nesse texto. E olha que eu leio esse texto várias vezes. Mas a gente precisa entender qual é o nosso lugar e quais armas que o Senhor já nos deu. Hoje eu quero que venha aqui no altar aqueles que precisam saber quais são suas armas. Aqueles que ao longo do caminho talvez não tenham identidade o suficiente para saber como usar essas armas. Ou porque precisam receber uma nova arma, uma nova estratégia. Um novo tempo vai requerer de você uma nova palavra, uma nova identidade em Deus. Talvez as batalhas tenham te ferido. A sua armadura já está avariada. Ou talvez Deus nem tenha te chamado para usar armadura. Hoje eu quero orar por todos aqueles que estão aqui na frente. Soberano Deus e eterno Pai, graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou por esses homens e mulheres que estão aqui no altar. Senhor, vai dando, Senhor, estratégia. Vai dando, Senhor, a direção sobre como lutar, sobre quais armas usar, sobre, Senhor, aquilo que eles precisam fazer e falar. Deus, na autoridade do nome de Jesus, toca do alto da cabeça a planta dos pés. Para um novo tempo, uma nova arma. Deus vai te dar novas estratégias. Deus vai falar com você aquilo que você precisa fazer.
Que o Senhor venha te dar direção. Que existem armas que a gente precisa usar. Existem momentos que a gente precisa calar. Existem horas que o inimigo vai nos afrontar. Mas o Senhor está dizendo para todos aqueles que vieram à frente essa noite: eu sou o Deus que vou contigo. Eu sou o Deus que enfrento as tuas batalhas. Eu sou o Deus que te capacito. Eu sou o Deus que te treino. Eu sou o Deus que te levanto. Eu sou o Deus que te guarda. Eu sou o Deus que te envia. Porque nas suas batalhas, quando você está na minha presença, a vitória é minha, assim diz o Senhor. E que você saiba dar toda a honra, toda a glória àquele que vive e reina neste tempo. E que não venha faltar pedra no teu alforje. E que você venha lançar, segundo a palavra que o Senhor já determinou sobre a tua vida. Que nessa noite você saia daqui cheio do fogo de Deus, renovado e revestido. Porque na autoridade do nome de Jesus, você vai vencer esse gigante. Que o grandioso amor de Deus o Pai, a graça do nosso amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, aonde você pisar, aonde você andar e colocar a planta dos seus pés, a vitória já é tua, pelo sangue de Jesus. E você vai construir a sua vida nele, e nada nem ninguém será capaz de te parar. E que o Senhor te leve de volta à sua casa em segurança, em nome de Jesus. Amém.